Não pode se acabar ou se apagar, perder o brilho, é isso que ela provavelmente quis dizer. Eu acredito que não, mas também acredito muito, precisamos, o candomblé ele pede socorro, tá? O candomblé pede socorro. Eu estou falando de uma forma em geral. Eu acho que precisamos. Não é, nem toda pessoa ela tem um cargo, ela tem caminho para ser zelador ou zeladora. Hoje é muito comum, eu não sei aonde que desandou isso, todo mundo receber cuia. Recebe cuia, recebe DK, recebe... Antes não era assim, não. Era uma coisa avaliada com outros critérios. Exato, exatamente. Em Jeje, por exemplo, eu não abro casa de ninguém. Meus filhos, se vai ter alguém, vai ter filhos, é na minha casa. Porque Jeje é família. Então a gente dá o segmento do axé na casa. A gente não planta axé. A gente não sai para plantar axé em outro lugar. Até porque a minha energia é o meu axé. E se meu filho não der segmento, a energia para, eu não abro. E isso compartilho de uma ideia excelente com a minha matriz, tá? Não é que eu discorde de outras, não. Só tem algo bem particular que eu preciso atender à minha necessidade. E a gente precisa tomar muito cuidado aos zeladores que estão. Eu digo por mim que eu tomo muito cuidado com relação a isso. Há outros que já estão muito mais velhos do que eu, estão aí também. Fazer uma limpa. Como eu bem coloquei, o candomblé está para todos. A espiritualidade, de uma forma geral, está para todos, mas nem todos estão para a espiritualidade, principalmente para o candomblé. A gente precisa minar, e limpar e fazer como antigamente fazia. A gente botava um Yaô para dentro e a gente queria ter a certeza. Hoje em dia isso é ruindade. Entende? Isso é ruindade. A gente vê como ruindade. Poxa, que ruindade que fizeram. E tem gente que agora fala, não, por que eu tenho que ficar 21 dias? Mas tem que ficar, na minha casa fica, porque se não for... Aí 21 dias não dá. Porque se não for 21 dias, nem procure minha casa. Nem me procure, vai perder tempo. E eu não perco tempo, tempo para mim é muito precioso. Eu não abro mão, eu não me vendo por dinheiro. Eu te pago tanto, não vem com essa história pra cima de mim, porque não vai ter. Eu fiz em 21 dias, eu morri, tô aqui. Todos os meus filhos foram feitos em 21 dias, não abro mão disso. Legal para quem faz 7 dias, 3 dias, 14, 21, não sou desse tempo, tá? Eu não tô falando que é o meu tempo, fui, e valeu muito a pena eu ficar os 21 dias. E olha que eu não estava preparado, porque as pessoas hoje têm tempo para se preparar, tá? Que a mídia tá aí porque divulga um monte de coisa da pior forma. Não é da melhor forma, não, tá? É essa visão que o povo tem do candomblé e entristece muito a gente, que ainda luta para poder manter a tradição ali. E a tradição, ela vive. Então, respondendo a pergunta do rapaz, então a gente precisa, ele agoniza nesse sentido, a gente precisa resgatar isso, porque tradição candomblé tem muita. Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Pode? Pode. Vamos lá. Voltando ao tambor de mina, eu tenho um afilhado de São Paulo, ele tem uma casa de Quito, ele foi no Jeje também, e ele traz essa cultura de mina, né? Onde ele trabalha com as famílias, né? Os encantados, e eu tive o prazer de conhecer. E nós babalaús, né, sacerdotes, a gente tem que estar buscando conhecimento. Eu estudei bastante. E uma das coisas bem interessantes dentro do tambor de mina é que eles trabalham realmente com voduns, tanto que eles, na história, desculpa a minha ignorância, se eu tiver errado, alguém visualizar pode postar aí no chat, não tem problema, mas o primeiro vodum recebido pelos pajés, pela pagelância, recebido na terra brasileira, foi a Verequete, né? E foi ali que foi recebido, e onde os pajés, espíritos brasileiros receberam os orixás que chegaram ali no Maranhão, ali naquela região lá. Então, eu queria que você me explicasse um pouco nessa questão. Dentro dessa história fala que os orixás foram recebidos no Brasil. Quando os negros chegaram, os orixás que vieram com eles, os pajés, espíritos ancestrais brasileiros receberam e falaram assim: podem vir, podem usar da terra, podem participar, e se uniram.
Então, como que você entende sobre essa questão do orixá e a questão de caboclos? Porque não deixa de ser caboclo. Encantado é caboclo, né? Se você for analisar e puxar a fundo, até certos Exus são dados como caboclos, né? Eu queria que você me falasse um pouco, já que você tem essa cultura geis bem enraizada. Eu entendo de uma forma, eu vejo de uma forma muito natural. Vamos partir do princípio. Meu espírito escolheu nascer aqui. Logo, meu espírito, ele vai herdar a ancestralidade da terra o qual ele nasceu. Então, se meu espírito aqui chegou nessa terra, ele herda a ancestralidade dessa terra aqui. Que ao longo do tempo vai se ajustando, se alinhando tantas outras, como o próprio orixá, que ele é africano do Brasil, chegou e meu espírito ele precisa entrar em conformidade, num alinhamento, uma necessidade, né, em plena harmonia, para com essa divindade bruta. É uma deidade muito bruta. E precisa, então por isso existe a doutrina, existe o mostrar para se adequar, não aos moldes, mas até o corpo físico. É um espírito transitando, né? Não existe possessão em candomblé, existe transe. E as pessoas, elas têm uma visão muito ignorante com relação a isso aí. Existe transição, não possessão. E eu vejo isso com muita naturalidade, tá? Muita naturalidade. Acho que errado seria, voltando lá da minha encantada também, eu renegar a minha encantada. Então, ele deve, um conselho que eu dou para ele, que ele siga o caminho dele, atenda a espiritualidade dele, continue com os encantados dele, porque eu vejo isso de uma forma muito normal, natural, e não vejo problema nenhum com relação a isso. Mas essa a questão, vê se você vai me entender. Se o Vodum tá ligado à linha caboclo, hoje você vai em casas de geis, você vê candomblé. Claro, existem N geis, né? Tem geis marinho, tem outros geis. Mas assim, vai no candomblé, você vê lá, trabalha com Vodum, tem casa de geis que, dependendo, não faz Vodum, faz orixá, né? Faz orixá. E às vezes não tem esse culto tão ligado a caboclo, porque eles associam que é Umbanda. Consegue entender isso? Sim, pela casa não ter essa prática, né? De fazer os toques, enfim, né? A gira de caboclo, que é chamada, né? O toque de caboclo. O conselho que eu dou para ele, eu acho que, Flávio, contra a força não há resistência. Sim. Eu já vi muito isso de eu não tenho, eu nunca tive, eu não tenho, e realmente nunca teve. E chegar um momento de despertar daquela espiritualidade que sempre esteve, na verdade, ali na vida da pessoa, e que se fez preciso necessário chegar. Então, enquanto isso, eu acho que ele pode pedir e não tomar uma decisão por conta própria. É um conselho que eu dou para ele. Pede para o Vodum dele, o caboclo dele, mostrar qual é o caminho que ele quer. Qual é o melhor caminho para conduzir ele. Que independente dele gostar do ser humano, quem tem que gostar do espaço, daquilo que vai ser oferecido e ofertado, é a espiritualidade. Como você aconselha Ifá para todos os sacerdotes do culto de orixá, tanto no candomblé jeje quanto em outras nações? Como que eu aconselho? Isso. Eu não aconselho, porque se o conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia. Eu não aconselho porque eu acho que a gente precisa sair da zona de conforto e ir em busca daquilo que a gente está precisando. Então, se é uma necessidade, eles vão buscar. Se eles quiserem uma palavra, eu posso até compartilhar do meu aprendizado um pouquinho do que eu sei através de Ifá, dentro da minha, né, do que eu posso. Que eu não sei muito porque eu sou zelador de santo. Em relação a respeito às religiões de matriz africana, o que você tem a falar? Eu tenho a falar que força, resistência e resiliência.
Mas eu diria que mais amor, isso vai de cada um, né? Isso vai de cada um. Mas união, precisamos ter mais empatia. Porque se a gente tiver empatia, a gente vai ter a força, vai ter a união, vai ter o amor. E a gente precisa ter mais força. Porque a todo instante, as pessoas não conseguem entender ainda que o pior preconceito e a maior rejeição que vem não é do externo, é do interno. Religião versus política. Desculpa, assuntos completamente diferentes. Eu acho que coisas que não se combinam, tá? Muito embora assim, há previsões, o qual eu acredito, tá? O qual eu acredito. Muita coisa, porque senão não estaria onde que eu estou, cuidando do que eu cuido. Mas é água e óleo. Eu prefiro cara, religião. Religião religa. Religa você a algo, alguma coisa. Sim. E política religa você ao quê? Então são assuntos que não se cruzam. Para mim, Renato, não. Sabe, são pontos extremos, assim. É norte e sul. Um conselho para quem nunca conheceu uma religião de matriz africana. Peça a Deus, já que não conhece, que não conheceu, peça a Deus para te mostrar que se esse for o caminho, vai te conduzir até uma boa casa, a um bom sacerdote, tá? Ou uma boa sacerdote, e não dê orelhada por aí. Última pergunta. Macumba é do diabo? Macumba é um instrumento musical, gente. Diabo tá na língua do povo. O diabo é quem fala. É porque as pessoas falam, né, Márcio? As pessoas, não, porque isso é demônio. Não, isso no culto afro. A gente usa a igreja, né? A gente viveu isso. Mas isso foi muito pregado pela a Igreja Católica, né? Sim. Inclusive, essa época agora da Quaresma, isso é uma ritualística, é um processo que acontece dentro da Igreja Católica, que também foi trazido pelo candomblé para dentro do candomblé, e também era a forma que os negros tinham ainda de manter a tradição viva, e eles seguiam aquilo dali. Hoje não se faz mais preciso nem necessário. A gente já saiu dessa escravidão já há muito tempo, de ficar se escondendo.